Foi voltando, travou e caiu. O sistema mesmo derrubou a live. Vamos ver se o Alberto retorna e o pessoal também por aqui. Logo, logo a gente vai voltar. Oi, Alberto. Tava te mandando mensagem agora já. Travou e aí acabou que caiu a. Oi, Oi, travou estamos online novamente. que caiu a conexão aqui, Alberto, e aí caiu a live. Ah, tá bem. É que eu estava na dúvida se era aqui ou não. Já vai retornar, e aí a gente dá um tempinho deles entrarem aqui para a gente Claro, falar do nosso caminho. A gente isso. está justamente falando dos tempos, né, de almoço e tudo mais. Isso. Vê se você, inclusive, consegue, ou se você está com alguém aí do seu lado, se consegue salvar a parte do IGTV. Não? Na verdade, ela travou e encerrou. Encerrou sem dar a possibilidade da gente salvar, Gravar. sabe? Isso, voltou para a tela inicial, já de cara, assim. Uma pena, né? Não, também não é grave, porque eu não vou repetir tudo, obviamente, mas para ficar registrado, digamos, essa parte que você vai gravar agora, né? No fundo, quando vocês chegarem, nós vamos dar um passeio com vocês até ao Porto, vamos fazer aquele cruzeiro no Rio Douro, vamos à Catedral buscar as credenciais que vocês precisam para fazer o caminho. Vamos trazer vocês para almoçar depois de uma viagem de comida de plástico, né? E vão conhecer a gastronomia do norte de Portugal. E finalmente vamos chegar ao hotel para vocês descansarem. Vamos depois, no final da tarde ou à noitinha, fazer uma pequena reunião para vocês saberem o que é que os espera no dia seguinte. Estamos em Viana do Castelo, vamos conhecer a cidade e vocês vão partir de Viana do Castelo até Caminha. Caminha, vão fazer exatamente o mesmo trajeto de Santiago de Compostela, ele que passou por aqui e com os seus dois. Eu acho que você está travando Novamente. novamente, mas vão fazer exatamente o mesmo trajeto de Santiago de Compostela quando veio da Terra Santa trazido pelos seus dois discípulos, Teodoro e Atanásio. E vamos passar na tal praia de Matosinhos, que justifica a Vieira. Nós contamos exatamente já na live passada a lenda de Caio Carpo e o casamento dele, o encontro dele com o corpo e com a barca, com o corpo de Santiago. Aquela. Acho que você entrou novamente, mas acho que está tudo bem. E vamos então de Caminha, vamos até Porto Mougás, um trajeto sempre à beira-mar de mais ou menos 24 quilómetros. Depois vamos até a Ramalhosa, são 16 quilómetros a mais, também sempre com o mar à nossa esquerda, praias lindíssimas. Espero que esteja bom tempo, porque é setembro e vocês vão ver as praias cheias, porque é época
férias europeias, né? Então todo mundo que tem casa na praia, mais os imigrantes e mais os turistas vão lotar as praias, né? Então depois vamos até Ramalhosa. De Ramalhosa vamos andar mais 21 quilômetros nesse dia até a cidade de Vigo. Vigo, onde você mostrou há pouquinho, antes que a live caísse, as praias fabulosas que a cidade tem, como a Praia do Samil, tem praias lindíssimas. Vocês vão ver a cidade pujante, uma cidade ligada exatamente à indústria de pesca, que é, de resto, a indústria mais forte desta região costeira. Foi daqui que saíram a maior parte dos barcos dos principais navegantes, porque lá está, os navegantes eram, antes de ser navegantes, eram marinheiros, né? E eram daqui, desta região onde nós estamos e a costa espanhola, Vigo também. Aliás, a caravela de Cristóvão Colombo, Pina, sai exatamente de Baiona, que é uma cidadezinha próxima a Vigo, e existe não só a réplica, mas também uma comemoração, e é uma das festas da cidade, é exatamente Redondela. Redondela vão nesse dia fazer mais 16 quilômetros, sempre com o mar ainda à esquerda, e depois de Redondela vamos subir por uma das rias. As rias eu expliquei há pouco, antes que a live caísse. Fala. Não está boa? Eu não escuto você. Eu vejo. Você está me escutando? Faz só assim ou não? Você me escuta? Está me escutando? Pede para quem está entrando, quem tá ao vivo, pede para escrever, saber, para nos dizer se é o seu som. Peraí. Pede para alguém escrever para saber se o seu som está bom ou se é o meu que está ruim. Ah, tem aqui alguém dizendo que não escuta você. Ou seja, vê se por acaso não é o seu microfone. Casey, o meu som, pelo visto, está bom. É o seu que não está bom. Mas faz o seguinte, Cris, faz o seguinte, tenta trocar, inclusive até de microfone, que às vezes é isso, tenta trocar de microfone. Isso, Sônia também está dizendo. Bom, até vamos fazer o seguinte, eu vou continuar, para não cair novamente, e se o som tá bom, é uma forma depois você deixar essa parte gravada. Mas tenta trocar de microfone ou de auricular, às vezes pode ser isso. Mas estava dizendo que nós chegando em Pontevedra é uma cidade muito interessante porque a impressão que você tem é que a cidade é toda de pedra, toda de granito. Tal a quantidade de monumentos e de pontes e edifícios, casas mesmo, até os jardins, as cercas são todas feitas em pedra, então é muito interessante a cidade de Pontevedra. Já é exatamente uma das imagens que a Cristiane está colocando aí, é exatamente dessas inúmeras
fazendas de marisco e de ostra, mexilhão, etc., que nós vamos ver dentro dessas rias. A ria é diferente de um rio porque é água salgada, ou seja, são braços de mar que entram pela costa dentro. E esta região é toda assim. Parece, quando você olha no satélite, parece que aquilo está tudo rasgado, né? Então, a água salgada entra muito para dentro da costa e, claro, depois acaba encontrando os rios também que desaguam aí. Mas então essas cidades se desenvolveram por serem portos de abrigo natural. Então vocês vão circular exatamente, vão caminhar por perto desse calçadão que tem aí e vai ser muito interessante porque vão levar sempre o mar e a ria à esquerda. Algumas dessas cidadezinhas, como essa que a Cristiane mostrou antes, essa é Pontes Lima, é a última. Essa é exatamente a última, quando nós regressarmos. Mas a foto anterior é exatamente uma das cidades, que é o caso de Redondela, antes de nós chegarmos em Ponte Vedra. Depois de Ponte Vedra, nós vamos atravessar uma outra cidadezinha, ou vamos chegar a uma outra cidade chamada Caldas de Reis. Vamos andar nesse dia 21 quilômetros. Então, como vocês veem, a gente vai andar 20, 25, 26, 16, vamos andar aí começar caminhando para o interior. Ou seja, quando nós caminharmos para o interior, estamos seguindo a mesma rota que a barca que trouxe o corpo de Santiago com os seus 2 discípulos fez. Ou seja, vão subir a ria e vamos até Padrón. Padrón tem esse nome, o nome antigamente, no tempo do Império Romano, era Iria Flávia, depois foi mudado, mas essa cidade já era importante nessa época. E, segundo a tradição, foi aonde os discípulos de Santiago, Teodoro e Atanásio, amarraram a barca quando não podia seguir mais. Então ela veio como eu disse, atravessou o Mediterrâneo, passou o Estreito de Gibraltar, veio subindo a costa portuguesa, passou aqui exatamente em frente à minha casa, foi subindo, fazendo todo esse trajeto que eu falei até agora e que vocês vão fazer também, entrou na ria de Padrón e acaba não podendo subir mais, amarram a barca a um padrão, que na verdade é uma ara romana. As aras romanas, e vocês vão ver isso dentro da igreja de Santiago de Padrón. Padrón hoje em dia é uma cidade muito conhecida pelos pimentinhos, uns pimentos pequenininhos, verdes, e é curioso porque há uma expressão que se usa nesta região dizendo pimentinhos Padrón, uns picam, outros não. Os nossos, por acaso, aqui em casa, todos picam. Mas, enfim, a cidade ficou famosa pelo nome de Padrão, que, na verdade, é uma espécie de um obelisco em pedra, onde os discípulos de Santiago teriam amarrado a barca para tentar encontrar um meio de transporte, como eu contei da vez passada, para sepultar o corpo de Santiago bem mais longe, não muito mais, mas um pouquinho mais à frente, em Compostela. Então, essa ara romana é uma das muitos altares que os romanos tinham aos seus deuses e que tem uma parte em cima côncava, e a gente sabe, inclusive, até pela inscrição em latim, que era ao deus Neptuno, o deus dos mares. Então, essa ara, era normal as aras em cima serem côncavas,
porque era onde eles colocavam perfumes e queimavam incensos e ervas em homenagem aos seus deuses. E essa mesma pedra vocês vão ver no altar da Igreja de Santiago de Padrão. Ali há, inclusive, até uma tradição que é os caminhantes pegarem umas moedinhas e tentarem jogar de longe, tentarem acertar na parte côncava da ara, né? Onde eles queimavam os incensos. E, segundo a tradição, se você conseguir ser suficientemente habilidoso para que a moeda fique lá, fazendo um pedido, aí ele será realizado, né? Então não percam a oportunidade de trazer algumas moedinhas e uma caixa de pedidos, porque é o momento. Dali vocês vão, já estamos muito próximos de Santiago, ou seja, são os últimos 24 quilômetros entre Padrón e Santiago de Compostela. E vamos chegar finalmente à Praça do Obradoiro, a praça principal da Catedral, onde vocês vão finalmente se sentir recompensados pela caminhada. Vocês vão ver milhares e milhares de pessoas que chegam e tradicionalmente se deitam no chão da praça. Aí é uma vista aérea exatamente da catedral. Ela está num planalto, Compostela fica num planalto, e o motivo pelo qual as pessoas acabam deitando na praça, junto ao chamado Marco Zero, ou seja, é uma vieira, uma escultura em bronze, que está no chão e que tem vários riscos, vários caminhos. Por quê? Porque são exatamente o encontro, ponto final, o cruzamento de todos esses caminhos de Santiago, tanto do caminho francês quanto dos 3 caminhos portugueses. Se encontram todos aí. Então, é normal os caminhantes, quando chegam, se jogarem no chão, deitarem no chão, descansarem. Vocês vão ver a garotada deitada com as mochilas, tirando fotografia, porque finalmente é possível olhar para a fachada principal da Catedral de Santiago. Essa é a Praça do Obradoiro. Depois, bem ao lado, tem uma outra praça, que é da Prateria, a Praça da Plateria. Plateria porque, tradicionalmente, sempre há muitas oivizarias ou lojas que trabalham com prata. Não oivizarias, mas pratarias. Daí é o nome da praça. E a catedral tem várias entradas e ainda bem que a live caiu, porque eu esqueci de referir isso no início, mas eu já disse isso na live passada, exatamente, a Praça do Obradoiro. Vocês vão ter uma oportunidade única de fazer este caminho, como talvez poucas vezes este século, porque o ano que vem é um ano Jacobeu, ou Jacobeu com X, como se pronuncia na Galiza, Jacobeu, ou um ano santo. É um ano concedido pela Santa Sé desde o ano... Perdão, tem aqui, a iluminação quase caiu. Esse privilégio foi concedido pela Santa Sé a todas as pessoas que visitassem Santiago no ano santo. E quando é que é ano santo? Quando o dia 25 de julho cai num domingo. E isso acontece poucas vezes ao longo de um século. E acontece exatamente em 2021. Então, o dia 25 de junho é um domingo, 25 de julho, mês 7, é o dia de Santiago. E quando esse dia coincide com um domingo, esse ano é um ano santo. E a Santa Sé concede a indulgência plenária
ou seja, o perdão de todos os pecados a quem for a Santiago, entrar na catedral. É tradicional se abraçar ao santo, nós vamos passar por trás, e quem faça pelo menos uma oração na catedral e se penitencie ou se arrependa dos seus pecados. Então, esse ano é marcado não só por essa indulgência plenária, mas é o ano em que é aberta a Porta Santa. A catedral, como eu disse, tem várias entradas, uma delas é essa porta que está exatamente por trás do altar principal e que só é aberta nesses anos, e é o caso exatamente deste ano de 2021. Então essa porta vai ser aberta na tarde do dia 31 de dezembro de 2020 e vai ser encerrada, vai ser fechada exatamente um ano mais tarde, ou seja, no final da tarde do dia 31 de dezembro de 2021. Então vocês vão ver que se os caminhos de Santiago já são conhecidíssimos, já são disputadíssimos, já são muito requisitados, nesses anos santos, por motivo maior, é uma festa por o ano todo, né? E nós vamos ter a oportunidade de sentir, digamos isso. Você nunca sai da Catedral de Santiago de Compostela indiferente. Você entra de uma forma e você sai de outra. Porque não importa qual seja a convicção religiosa, não importa qual seja o motivo pelo qual você tenha feito o caminho, aquilo mexe com você. E não estou falando só do gigantismo das figuras, dos anjos dourados, não estou falando só do manto coberto de pedras preciosas, da imagem de Santiago, não estou falando só da cripta, porque nós vamos visitar a cripta passando por baixo do altar principal para ver o túmulo de Santiago de Compostela. Não estou só falando disso, é que o próprio ambiente que você sente, as pessoas, a contrição das pessoas, enfim, o ambiente é totalmente diferente e é impossível você sair dali sem se sentir tocado, né? E vamos ver isso. Vamos fazer uma visita guiada a vocês à Catedral de Santiago. Vocês vão ouvir falar, vamos ali contar várias lendas também, né? Esta viagem também vai ser uma viagem de lendas, de histórias, de mitos. Um deles, Santiago mata mouros, Santiago da Espada, vocês devem conhecer, um dos símbolos é exatamente até uma torta chamada Torta de Santiago, ou Tarte de Santiago, que é feita com amêndoa, e depois eles polvilham açúcar de confeiteiro em cima, e a imagem que fica é exatamente de uma espada, é do Santiago Mata-Mouros. Vamos conhecer tudo isso também, vão ter essa oportunidade, e vamos passear no centro histórico, que é muito interessante. Vocês vão ver o Hostal dos Reis Católicos, que é assim uma obra, olhando para essa fachada, aí nessa fotografia, fica à esquerda, ou seja, a praça é fechada, é quadrada, em frente fica a prefeitura, do lado esquerdo fica o Hostal dos Reis Católicos. Reis Católicos porque pertencem mesmo à coroa espanhola. Já foram um hospital, hoje são um dos hotéis mais requintados que Espanha tem, tal como as pousadas de Portugal aqui. E esse parador, que é como se chama, né? Parador dos Reis Católicos, é assim, uma coisa monumental. E vamos contar ali depois algumas histórias também do tempo em que esse edifício era hospital, como é que eles resolviam exatamente o problema dos mortos e da assistência aos peregrinos, né? Tudo isso é passado. Vocês vão ouvir gaita de foles, aquelas gaitas de foles que vocês muitas vezes associam com os escoceses. Na verdade,
é um instrumento musical que ainda vem dos celtas, e os celtas habitaram toda esta região, e muito, e, portanto, era um instrumento muito simples. Vocês devem saber, aquelas gaitas de foles têm uma flauta, um fole, que tradicionalmente era o estômago da cabra, né? E pronto, depois foi obviamente evoluindo, mas era o instrumento dos pastores. Então, toda esta região era coberta de pastores, de rebanhos, e os instrumentos que eles usavam, que os pastores usavam, os instrumentos musicais, eram muito rudimentares, mas eram exatamente a origem dessas flautas das pipes, inglesas ou escocesas, né? São muito comuns ainda aqui nesta região, mesmo onde eu moro, e vocês vão ter oportunidades, normalmente estão tocando, se não na Praça do Obradoiro, estão tocando nas inúmeras praçazinhas que existem bem pequenas do centro histórico. Vocês vão ter oportunidade de entrar, porque é visitável, a uma das universidades mais famosas de Espanha, que é a Universidade de Santiago. Enfim, vamos almoçar e depois o nosso ônibus vai trazer vocês finalmente para Portugal, para essa cidade onde a Cristiane estava mostrando há pouquinho, que é Ponte de Lima. Ponte de Lima é a cidade, é a vila mais antiga de Portugal, se nega a ser cidade, é uma vila muito bonita. Caminho de Santiago, essa ponte que a Cristiane mostrou, é exatamente uma ponte romana por onde os caminhantes até hoje fazem o caminho de Santiago. Uma cidade lindíssima, junto, exatamente. À frente daquela igreja, um pouquinho mais à esquerda daquela igreja, existe exatamente um dos albergues dos peregrinos. Então, a cidade fica aqui do lado direito da ponte. Esse é o rio Lima, chamado de Lete, na época, que era o rio do esquecimento. Depois nós vamos contar algumas lendas ainda, que têm a ver com o Caronte, com a moeda debaixo da língua. Enfim, é muito interessante porque esta região está carregada de história e Ponte de Lima é uma delas. Então, nós vamos regressar para Ponte de Lima. Vocês vão ter a oportunidade de ver jardins lindíssimos, tanto à frente daquela igreja quanto na retaguarda da igreja, ou seja, à direita e à esquerda da ponte, porque as margens desse rio estão cobertas de jardins muito interessantes e vocês vão adorar passear ali. É uma cidade pequena, bem pequena, muito menor que Petrópolis, é uma cidade muito bonita, mas tem toda o seu centro histórico muito bem preservado. E depois dormimos ali, para que no dia seguinte a gente tenha o desprazer de levar vocês de volta para o aeroporto, porque tenho a certeza que vocês vão gostar muito deste trajeto, desta viagem, destas paisagens, das experiências que vocês vão ter, e espero que no fim disso tudo, quando vocês estiverem já dentro do avião, digam a todos uns aos outros, bom caminho. Tem aqui o Alexandre está perguntando se vai ter sarrabulho. É porque sarrabulho é um dos pratos típicos desta região e é uma das coisas, obviamente, que vocês vão provar. A Cristiane perguntava há pouco se íamos falar de gastronomia e se teríamos gastronomia diferente. Sarrabulho é exatamente uma delas. Olha, pelo visto, como a Cristiane está sem som, eu vou fazer as honras da casa, ou seja, vou me despedir de vocês por ela. Tenho a certeza que qualquer dúvida que vocês precisem, coloquem, obviamente, à Cristiane, mesmo em off, vamos responder. Do meu lado, acreditem, foi um prazer enorme em partilhar com vocês, apesar aí de algumas dificuldades técnicas,
Foi um prazer enorme, mais uma vez, estar com vocês, com a Cristiane, com a equipe da Agapen. E, olha, espero que se inscrevam. Vai ser uma época fantástica, uma experiência incrível, uma oportunidade única pelo fato de ser um ano santo, e tenho a certeza que, independentemente dos gostos de cada um enogastronômicos, vai ser sempre uma viagem inesquecível. Então, uma boa noite para vocês e um bom caminho. Vou fechar, então, aqui a live e a Cristiane... tem que ser a Cristiane desligando. A Cristiane deve estar me escutando e, portanto, deve finalizar. Uma boa noite para vocês e muito obrigado pela atenção. Até amanhã.